Muito bem, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas Jovens, lição de número 7, que está trazendo o título Perdoe-me, Senhor. Eu quero te saudar com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo pode estar abençoando a sua vida e que nessa lição de número 7 você venha a ser edificado e que venhamos a aprendermos a nos reconhecermos os nossos erros e entender que Deus é misericordioso e que está pronto a nos perdoar quando nós nos humilhamos perante o Senhor. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Encorajamento, Instrução e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Nós, que trouxe o título O Livro de Salmos, a lição de número 2, que trouxe o título O Caminho do Ímpio e do Justo, a lição de número 3, que trouxe o título O Messias Já Veio, a lição de número 4, que trouxe também o título O Bom Pastor Está Comigo, também a lição de número 5, que trouxe o título Prestando um Culto Santo a Deus. E também a lição de número 6, O Anseio da Alma por Deus. E no próximo domingo, no dia 14 de maio de 2023, estaremos estudando a lição de número 7, que está trazendo o título Perdoe-me, Senhor. E o texto principal nos diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo de número 51, verso de número 1. Resumo da lição. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos, de número 51, versos de número 1 ao verso de número 17, que nos diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
A introdução nos diz assim: os Salmos de número 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Esses salmos traz a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria, como por exemplo, o Salmo de número 6, o 37 e o 142, dentre outros. De acordo com essa categoria, o Salmo de número 51 remonta ao contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias, conforme registra 2 Samuel capítulo 12, versículo de 1 a 14, ordenado e planejado pelo rei. Por isso, o Salmo de número 51 está estruturado da seguinte forma: primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Segundo, confissão de pecados. Terceiro, busca por restauração. Quarto, adoração verdadeira. Quinto, o bem a Sião. Assim, nesta lição, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e finalmente viver a adoração pública de maneira restaurada. O primeiro tópico vai trazer o título Misericórdia e Confissão. No primeiro subtópico, um clamor por misericórdia. No segundo subtópico, confessando o pecado. No terceiro subtópico, Deus é quem remove o pecado. No segundo tópico, traz o título Buscando a Restauração. No primeiro subtópico, Purificando a Vida Interior. No segundo subtópico, Restituindo a Alegria e o Júbilo. Terceiro subtópico, a restauração começa pela renovação interior. No terceiro tópico, traz o título Prontos para Adorar. No primeiro subtópico, o desejo de participar da adoração pública. No segundo subtópico, quebrantamento e contrição. No terceiro subtópico, fazendo o bem para todos. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 7, está trazendo o título Perdoe-me, Senhor. A introdução nos diz assim: o Salmo de número 51 ressalta a confissão de pecados, o clamor a Deus por misericórdia e a busca pela restauração da comunhão com o Senhor. Esse tema é tratado com relevância em toda a Bíblia. Haja vista que o pecado cometido pelo homem originou os diversos males que são vistos na sociedade até os dias atuais. Nesse salmo, nota-se que, após pecar voluntariamente contra Deus de modo tão grave, o salmista experimenta a privação da comunhão e da presença do Todo-Poderoso. O salmo inicia com o clamor pela misericórdia divina, considerando que o arrependimento em si não era suficiente para a restauração ser alcançada, e sim a bondade de Deus, que absolve o homem e, de um modo peculiar, purifica as suas transgressões. Segundo os estudiosos, os Salmos de número 51 foi escrito pelo próprio rei Davi após este ser confrontado pelo profeta Natã, em razão do seu pecado de adultério cometido com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias, um dos principais guerreiros do exército do rei, segundo registra 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 14. O salmo detalha o clamor de Davi pelo perdão divino e a confissão do seu pecado. As palavras de Davi nesse salmo destacam como o pecador deve se aproximar-se de Deus para alcançar o perdão dos seus pecados, além de suplicar a misericórdia divina, razão pela qual os homens são aceitos novamente por Deus. A confissão de pecados faz-se necessária no processo de restauração. E por fim,
O salmista delineia a alegria e o júbilo da renovação interior provocada pelo Espírito Santo. Dois dos sinais de restauração espiritual manifestados no pecador arrependido são o quebrantamento de coração e o desejo de praticar o que é justo diante de Deus. O Senhor é quem restaura o desejo de servi-lo com sinceridade. Primeiro tópico: misericórdia e confissão. O Salmo de número 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Esses salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria, como por exemplo os salmos de número 6, o 37, o 142, dentre outros. O salmo de número 51 está estruturado na seguinte forma: primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus. Segundo, confissão de pecados. Terceiro, busca por restauração. Quarto, a adoração verdadeira. E quinto, o bem a Sião. Assim, nesta obra, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e, por fim, viver a adoração pública de maneira restaurada. Primeiro subtópico: um clamor por misericórdia. O autor da carta aos Hebreus disserta que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Após a repreensão do profeta, Davi aproxima-se de Deus não confiando na sua própria integridade ou nos seus feitos que realizara como um instrumento do Senhor desde a sua mocidade. Antes, confia na misericórdia divina e, semelhantemente aos que se vestem de pano de saco como demonstração de humilhação, reconhece que os seus atos de justiça são como trapos de imundície, ou seja, são inúteis diante do Senhor. A confissão dos pecados corresponde a uma das etapas do processo de restauração do pecador. À medida que Davi admite e detalha para Deus o mal que havia praticado, o Senhor atenta para a sua triste condição. A Bíblia ressalta: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Deus está atento à impossibilidade de o pecador alcançar a remissão dos seus pecados por conta própria. Nesse sentido, o clamor pela misericórdia é a confiança do pecador na benignidade divina. O salmista tem uma clara noção da soberania de Deus, da sua autoridade como Criador e da sua santidade e completa repulsa em relação ao pecado. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, às vezes a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorrem facilmente. A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desde as profundezas da imoralidade poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração ao favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido ricamente abençoado por ele. Para o crente que tem a experiência com o Evangelho e desfruta do relacionamento com o Espírito Santo, o pecado voluntário tem um impacto devastador na sua vida espiritual. Por essa razão, o clamor e a confiança na misericórdia divina correspondem à primeira etapa nesse processo de restauração da comunhão com o divino. O próximo passo, como veremos a seguir, é a confissão do pecado. Somente o Senhor tem o poder de remover a culpa do pecador arrependido. Segundo subtópico, confessando o pecado. O salmista dirige-se ao Senhor de maneira humilde e confessando e especificando o seu pecado.
Esse estava tão patente diante dele que a expressão "em pecado me concebeu a minha mãe", no verso de número 5, revela que o salmista reconhece a inclinação humana para o pecado desde o início da existência humana. Esse reconhecimento do salmista aponta para um aspecto muito relevante na vida cristã: a implicação dos pecados cometidos para a comunhão com Deus. Os pecados cometidos por Davi, na ocasião do Salmo de número 51, aponta para uma verdade fundamental que deve ser ensinada aos crentes. Deus perdoa os pecados que o crente comete, ainda que voluntariamente. O Senhor, no entanto, não isenta os seus servos das consequências dos seus erros. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: "Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá." Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, na Nova Almeida Atualizada. O engodo do pecado provoca na mente do pecador uma espécie de anestesia no coração, de modo que o faz atentar apenas àquilo que é aparente, momentâneo, circunstancial. O comportamento irresponsável de Davi no tocante aos seus cuidados com os compromissos reais certamente o fez pensar que ele poderia pecar deliberadamente com Batseba, sem que ninguém percebesse. Contudo, nada fica encoberto aos olhos do Senhor, inclusive em se tratando das ações praticadas pelos que são chamados por Deus para exercer uma santa vocação. A repreensão do profeta Natã foi fundamental para que Davi fosse conscientizado da sua triste condição espiritual após pecar contra Deus, o Senhor. Tanto é que, nesse salmo, ele confessa que o seu pecado, além de apropriar-se de uma mulher casada e levar à morte a seu marido, é contra o próprio Deus. Por isso ele declara: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. O pecado, quando cometido, atinge não apenas a integridade do próximo, mas também e principalmente a comunhão do crente com Deus. A tomada de consciência com relação ao pecado é o primeiro passo para alcançar a reconciliação. Semelhantemente, a declaração do profeta Natã, usado por Deus para alertar Davi sobre a sua triste condição espiritual, também somos alertados pelo Espírito Santo, mediante o ensino das Sagradas Escrituras, acerca de nossa conduta na presença de Deus. O pecado afasta o ser humano de Deus e deve ser tratado com atenção. A santidade e o temor do Senhor são preceitos inegociáveis à vida cristã. Terceiro subtópico: Deus é quem remove o pecado. No Antigo Testamento, a remoção da culpa pelos pecados cometidos era feita mediante o ritual prescrito na lei de Moisés, servo de Deus. De acordo com o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, no livro de Levítico, Deus requeria o sacrifício pelo pecado cometido por ignorância, fraqueza ou involuntariedade, conforme registra Levítico capítulo 4, versículo 2, para que o perdão fosse concedido. Pecados deliberados e insolentes, por outro lado, eram punidos com a pena de morte, conforme registra Números capítulo 15, versículo 30 e 31 e Hebreus capítulo 10, versículo 28. Um sacrifício pela culpa, semelhante ao sacrifício pelo pecado, foi provido para quem cometesse pecado ou dano passível de plena restituição, em Levítico capítulo 6, versículo 2 a 6. O sacrifício pelo pecado era também necessário à punição ritual, conforme registra Levítico capítulo 12, versículo 6 a 8 e capítulo 14, 13 a 17 e Números capítulo 6, versículo 11. Partindo dessa premissa, o pecado naquela ocasião só poderia ser removido se o sangue da vítima fosse derramado, pagando assim com a própria vida a dívida em razão da culpa. Esse método definido pelo próprio Deus faz alusão à justiça divina,
operada por meio de Jesus Cristo, assim como a vítima sacrificada cumpria a justiça morrendo no lugar do pecador. Cristo, de uma única vez, apresentou-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz João capítulo 1, versículo 29. A sua morte sobre a cruz condicionou ao pecador a oportunidade do perdão à medida que se crê no sacrifício do Filho de Deus sobre a cruz. O apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Romanos que somos justificados pela fé em Jesus Cristo e assim temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. O versículo de número 8 afirma que Deus prova o seu amor para conosco numa ocasião em que, mesmo sendo pecadores, separados do Criador e não desejosos a reconciliação, ele resolveu entregar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. O indescritível amor de Deus, como muitos assim o denominam, revela-se na sua graça e é capaz de fazer o que nenhum juízo humano consegue: perdoar pecados e remover a culpa. É ele quem restaura o pecador arrependido, não apenas concedendo o perdão, como também restaurando as feridas emocionais e espirituais provocadas pelo pecado. Por esse motivo, o Senhor declara ao pecador: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Isaías capítulo 43, verso de número 25. Segundo tópico: buscando a restauração. A restauração do pecador passa pelo reconhecimento da sua triste condição de pecado e pela busca da purificação da vida interior. A tomada sincera de consciência do estado espiritual resultante da prática do pecado é apenas o primeiro passo. O pecado retira completamente a alegria de quem serve a Deus. Com a vida interior purificada, o pecador torna a desfrutar da alegria da comunhão com Deus. Logicamente, para alcançar esse estágio de renovação, o pecador precisa, além de confessar o seu pecado, humilhar-se perante Deus e converter-se dos seus erros, isto é, não continuar seguindo na mesma direção ou praticando as mesmas ações pecaminosas. Nesse sentido, podemos entender claramente que somente o Espírito Santo, mediante o arrependimento sincero do pecador, pode resgatar a sua alma da culpa e trazer renovação interior por meio de um coração purificado e de um espírito reto. Primeiro subtópico: purificando a vida interior. Após a queda do homem no jardim do Éden, a inclinação da natureza humana para o pecado tornou-se uma triste realidade. Mesmo sabendo que desobedecera a Deus, o homem ainda tentou justificar-se da sua falha, ora, colocando a culpa em Deus, ora, culpando o seu semelhante, para esquivar-se da sua responsabilidade que lhe cabia. O fato é que todos pecaram e separados tornaram-se da presença de Deus. Tomar consciência de que se é um pecador e de que são os seus erros e não os do próximo que resultam nos seus males presentes é fundamental para encontrar a purificação e a restauração. Nessa ocasião, o salmista admite que precisa ser lavado do seu pecado, que a sua transgressão precisa ser apagada e que ele precisa que Deus crie um novo coração, pois o velho está completamente comprometido como um órgão doente que não pode mais ser recuperado. O apóstolo Paulo vai mais uma vez tratar sobre este assunto aos Romanos. Ele discorre que o pecado era um mal que não lhe permitia fazer o bem, pois o que fazia não aprovava, e o bem que queria fazer não conseguia em razão do pecado latente na sua carne, isto é, no seu corpo mortal, conforme registra Romanos capítulo 7, versículo 15. Para o apóstolo dos gentios, o reconhecimento da sua condição humana decaída é mais do que o apelo de um homem desesperado. Descreve
A experiência de todos os cristãos que lutam contra o pecado ou tentam ser agradáveis a Deus pela obediência às suas leis, sem a ajuda do Espírito Santo. Nunca devemos subestimar o poder do pecado e tentar subjugá-lo com nossas próprias forças. Satanás é um tentador ardiloso e temos uma admirável habilidade de forjar desculpas. Em vez de tentar vencer o pecado por determinação, devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. Para o salmista, a mesma graça regeneradora somente o fez reviver a partir do momento em que foi confrontado, tomou consciência da sua triste condição de pecador e, por fim, decidiu obedecer à vontade de Deus e não satisfazer aos anseios da carne. Nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade e, assim, tenhamos de volta a alegria da salvação e um espírito voluntário nas coisas de Deus. Segundo o subtópico, restituindo a alegria e o júbilo. Uma das maiores alegrias que o ser humano pode experimentar é o prazer de ser perdoado. O sentimento de culpa por conta do pecado traz consigo a tristeza e a angústia. É uma sensação contínua de que nunca mais será possível tornar a viver sem o peso na consciência de haver cometido um erro contra Deus. Essa condição de culpa e acusação é alimentada pelo diabo, que não quer que o servo de Deus torne a desfrutar da comunhão com o seu Criador, e por isso acusa-o de dia e de noite. Entretanto, o perdão divino concede ao pecador arrependido não apenas o livramento da culpa, como também experimentar a renovação espiritual que apaga o pecado e novamente o faz sentir a alegria de viver na presença do Espírito Santo. O processo de restauração espiritual passa por algumas etapas descritas pelo salmista: a consciência do erro, a confissão, o arrependimento, a conversão de uma vida errada para uma nova conduta, submissa às Escrituras Sagradas e sob égide do Espírito Santo, resulta, por fim, na restauração espiritual. Cumprindo-se essas etapas, o salmista poderá desfrutar novamente da presença do Espírito de Deus. Além disso, nesse salmo, uma das verdades mais contundentes é a de que o pecado tira a presença de Deus do salmista. O Espírito Santo não comunga com o pecado. Deus é santo, importa que o seu servo busque continuamente a santificação, conforme admoesta o apóstolo Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Não há alegria nem júbilo na vida do crente sem a presença do Espírito Santo. Sobram apenas a tristeza, a angústia, a frustração e a consciência pesada. Onde há culpa, acusação, remorso e falta de paz, não pode haver alegria e satisfação. Quem não experimenta o perdão divino e a remoção da condenação por causa dos erros, não pode ser feliz. Somente um encontro genuíno com a graça salvadora revelada em Jesus Cristo pode fazer ou trazer paz e alegria. Porquanto não há nenhuma condenação para os que aceitaram o Senhor Jesus, que não vivem mais separados de Deus e na prática do pecado, antes vivem livres para fazerem as obras que agradam a Deus, porque são feitas mediante a direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Deus aguarda pacientemente um posicionamento e arrependimento sincero dos que já experimentaram a graça divina e tornaram a errar. O coração que é verdadeiro e arrepende-se com sinceridade não é
desprezado pelo Senhor, conforme Salmos 51, versículo de número 17. Terceiro subtópico: a restauração começa pela renovação interior. Talvez uma das maiores dificuldades de um pecador alcançar o perdão divino encontra-se no fato de que o perdão é um atributo divino e não humano. Ele perdoa porque está na condição de autoridade para isso. Em contrapartida, o ser humano subjugado pelo pecado não pode encontrar redenção a não ser por meio exclusivo da bondade divina. O processo de regeneração na vida do salmista não foi fácil. Ele teve que se submeter ao escrutínio da mensagem proclamada pelo profeta, admitir os seus erros e arcar com as consequências irreparáveis das suas escolhas erradas e buscar com humildade o perdão divino. A reação do salmista trouxe a restauração interior de que ele tanto precisava. No versículo de número 10, ele suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A súplica do salmista é um sinal de que ele entendeu a relevância do chamado divino para o arrependimento. O coração que está sensível à voz do Espírito Santo sabe que a repreensão não tem como finalidade humilhar, envergonhar ou desprezar o pecador, e sim a o restaurar a comunhão, semelhantemente a um pai que repreende o seu filho por saber o que é melhor para ele, conforme Hebreus 12, versículos 6 a 8. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, que se volta para Deus, conforme Mateus 3, versículo 2, e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A regeneração envolve mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Efésios 4, versículo 23 e 24 e Colossenses capítulo 3, versículo 10. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 36 e Romanos capítulo 6, versículo de 14 a 23. E passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Vive uma vida de retidão. 1 João capítulo 2, versículo 29. Ama aos demais crentes. 1 João capítulo 4, versículo 7. Evita uma vida de pecados. 1 João capítulo 3, versículo 9 e capítulo 5, versículo 18. E não ama o mundo, conforme registra 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida, conforme registra 1 João capítulo 3, versículo 9. Não é possível permanecer nascido de novo sem um desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus e de evitar o mal. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 11 e versículo 15 a 17 e versículo 24 a 29. Capítulo 3, versículo 6 a 24, capítulo 4, 7, 8 e 20 e capítulo 5, versículo 1. Mediante uma comunhão profunda com Cristo e a dependência do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2 a 14. Nesse sentido, podemos entender claramente que somente o Espírito Santo, mediante o arrependimento sincero do pecador, pode resgatar a sua alma da culpa e trazer renovação interior por meio de um coração purificado e de um espírito reto. Ele é quem restaura uma consciência limpa da culpa, convicta da salvação e preservada da fé verdadeira. Terceiro tópico: prontos para adorar. A experiência da confissão, perdão e regeneração espiritual vivenciada pelo salmista agora dá lugar ao desejo de participar da adoração pública. Antes,
O peso do pecado e a sensação de condenação não permitiam ao salmista apresentar-se perante Deus com as mãos livres da culpa. Uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para apresentar-se publicamente no templo de acordo com a justiça divina. A grandeza do perdão divino fez com que o salmista quebrantasse o seu coração perante o Senhor, desnudasse a tristeza e a contrição em razão dos seus pecados e sentisse o arrependimento. O salmista entendeu que o cumprimento do sistema de sacrifício levítico não era suficiente para que a comunhão com o Senhor fosse plenamente restaurada. A verdadeira experiência de quem entendeu o perdão divino traz como resultado o desejo amoroso de ensinar aos pecadores que é possível encontrar a restauração. A vida do pecador perdoado é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o Senhor. Primeiro subtópico: o desejo de participar da adoração pública. O salmista sabe que o perdão divino apaga a culpa do pecado, porém, não isenta o pecador de encarar as consequências. Por isso, o pedido para livrá-los dos crimes de sangue. Certamente, o salmista usa essas palavras em alusão ao assassinato de Urias. Como o rei Davi poderia encarar novamente os seus súditos no templo do Senhor, depois de ordenar a morte de um dos seus mais fiéis soldados, e como se não bastasse adulterar com a esposa da vítima? Somente a graça divina para reparar a vida espiritual do salmista, bem como a sua credibilidade diante do povo que tanto o respeitava. Diga-se de passagem, o mesmo ocorre, muitas vezes, entre os crentes que se tornam obreiros e ministros influentes na igreja. Não são poucos que, por descuido com a vida cristã ou mesmo por instabilidade emocional em razão dos dilemas da vida, trilham em caminhos escorregadios e cometem pecados que, ao serem descobertos, escandalizam a obra de Deus. A graça divina tem o poder de restaurar qualquer pecador e devolver a ele a alegria da salvação e o renovo de caráter necessário para uma nova conduta cristã exemplar. Devemos, contudo, concordar que o crente que passa por essa experiência deve aceitar o fato de ter que lidar com essa mácula no seu testemunho público cristão, assim como aconteceu com o salmista. Uma vez perdoado, o salmista estava pronto para apresentar-se publicamente no templo de acordo com a justiça divina. O desejo sincero de apresentar-se diante de Deus, na presença dos demais adoradores, mesmo tendo de lidar com os que certamente o acusavam e rejeitavam a ideia do perdão divino sem o cumprimento de uma pena, mostrava também a convicção do salmista de que havia sido perdoado pelo Senhor quando se humilhou diante da sua face. A adoração pública congregacional é uma expressão coletiva da qual fazemos parte do povo que, mesmo sendo falho e limitado, adora a Deus com sinceridade. Não se trata de cumprir um ritual religioso, e sim de expressar o real estado interior da vida de quem errou, mas que pela graça e amor divinos alcançou o perdão e por isso está muito grato. Segundo subtópico: quebrantamento e contrição. Contrição. O salmista verdadeiramente entendeu o que significa adorar a Deus. Diferentemente de muitos dos seus contemporâneos que pensavam no cumprimento fidedigno do sistema sacrificial levítico como o bastante para agradar a Deus, o salmista percebeu que adorar o Senhor vai além da formalidade. Era necessário mais do que sacrifícios e holocausto para alcançar o coração de Deus. Cumprir esses procedimentos da lei sem que houvesse mudança interior no salmista era apenas hipocrisia e perda de tempo.
A adoração a Deus não pode ser praticada de maneira mecânica e superficial. Nesse sentido, o salmista entende que todo ser deve estar presente no ato de adoração, isto é, espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O espírito faz referência à adoração verdadeira no interior do homem, que somente o Senhor pode ver e sondar. Por essa razão, nosso Senhor afirmou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A alma é o centro da razão e da emoção. Louvamos a Deus oferecendo um culto racional, espontâneo e consciente. Sabemos o que estamos fazendo e temos um propósito em adorá-lo. Entendemos de forma inteligente, mediante o conhecimento das Escrituras Sagradas, que somente o Senhor é digno de ser adorado. De outro modo, nossas emoções são impactadas, sentimos, lamentamos e choramos em razão de nossas limitações, mas alegramos-nos na presença do Espírito Santo. Ainda tratando desse tema, ressaltamos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e, por esse motivo, devemos apresentá-los a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, conforme registra Romanos capítulo 12, versículo 1. Espírito e coração quebrantados e contritos são a prova de que a vida inteira do adorador está ali diante de Deus, como afirma o salmista. Não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Deus espera seriedade e comprometimento com a verdade da sua santa palavra. Ele prometeu não rejeitar os que, com um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza em razão dos pecados, desejam aproximar-se dele para encontrar restauração. No entanto, para os que já entenderam a verdade do Evangelho e prosseguem no orgulho e egoísmo do pecado, restará apenas a colheita da sua má semeadura. O apóstolo Paulo admoestou aos Gálatas: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Que nossa semeadura seja no Espírito, o sacrifício de um coração puro e sincero para com Deus, o Senhor. Terceiro subtópico: fazendo o bem para outros. Uma das virtudes que são manifestas na vida dos que encontraram o perdão divino é o desejo de que outros também experimentem do mesmo amor e perdão. Por essa razão, é muito comum ver o comprometimento e a dedicação dos novos convertidos no que diz respeito ao testemunho público da fé. Eles são empenhados, haja vista que foram impactados recentemente com a verdade do Evangelho. O salmista viveu uma experiência semelhante, por isso ele declarou que, com a restauração divina, teria condições de ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, isto é, os valores, princípios e conselhos da sua santa palavra. A mensagem pregada por ele tinha como finalidade que os transgressores da lei também experimentassem o arrependimento e a conversão. É exatamente o que acontece na vida de quem é impactado pelas verdades do Evangelho. Os gestos exteriores refletem o interior da pessoa transformada pelo Espírito, pois se nosso coração for puro e nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações também serão puras e retas. Mateus capítulo 7, versículo 18 a 22. Como pode alguém que se diz ser cristão, transformado pelo Espírito e conhecedor da verdade do Evangelho, ainda assim praticar o mal contra o seu próximo? Na verdade, nessa ocasião, cumpre-se as palavras do Senhor Jesus: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18 e versículo 20.
Portanto, a pessoa que verdadeiramente se converteu e entendeu a proposta do Evangelho não maltratará o seu próximo, inclusive o seu irmão que milita a mesma fé. Caso isso ocorra, lidaremos com um exemplo clássico de pessoa que apenas aderiu a uma religiosidade, mas o coração ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Acerca disso, o apóstolo João é categórico. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 10. Que possamos andar na luz conforme a palavra de Deus. Conclusão: o cuidado com a vida cristã e o compromisso com o estudo contínuo da palavra de Deus são essenciais para o fortalecimento da fé. A caminhada com Deus não está isenta de tribulações, tentações e tropeços. Cabe a cada cristão buscar a presença de Deus e o preparo espiritual para enfrentar as intempéries. Contudo, ainda assim, acidentes de percurso podem acontecer. O importante nesse caso é primeiramente confiar na misericórdia e bondade de Deus. O Senhor nunca fechará a porta da graça para um filho que busca o perdão com sinceridade. A confissão, o arrependimento e o compromisso com uma nova postura que agrada a Deus são o início da restauração espiritual e intimidade com o Senhor. E a conclusão da lição nos diz assim: todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar de nossa vida espiritual. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericordioso ou é misericórdia, que é necessário confessar especificamente o pecado praticado, primeiramente a Deus, em seguida ao pastor da igreja, e finalmente viver o processo de restauração espiritual. O Espírito Santo nunca deixará de apelar às consciências dos que temem a Deus. É tempo de humilhar-se, é tempo de confessar-se, é tempo de ser restaurado por Deus. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 7, que trouxe aqui o título Perdoe-me, Senhor. E no próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 8, que vai trazer o título Alcançando um Coração Sábio. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.